Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Você sabia que nesse capítulo 5 aqui, eu aprendo com Salomão que nós devemos honrar os amigos dos nossos pais? Muitas vezes as pessoas, eles não... os jovens, a maioria não gosta de ficar onde tem velho, sabe? Onde tem pessoa idônea. E acaba saindo da igreja porque lá não tem jovem. Ah, não vou ficar aqui nessa igreja não, porque não tem jovem. Eu quero ficar onde que tem jovem. Mas se soubesse o valor que tem uma pessoa idônea, e Salomão aqui, ele agiu com sabedoria. Porque o rei Irão, ele era amigo do pai dele. E quando o rei Irão ficou sabendo que Salomão foi ungido rei em lugar de seu pai, o rei Irão gostava muito do seu pai, o rei Davi. Então Salomão mandou dizer ao rei Irão. Ele enviou Irão, rei Tiro, os seus servos para, com certeza, dar presente para ele. Aí Salomão foi e mandou um recado para ele, mandou dizer a Irão: tu bem sabes que por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai Davi, que ele não pôde construir o templo em honra do nome do Senhor, seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Era o sonho dele construir, mas ele não construiu, que também não foi permissão do Senhor, né? Que Deus falou que ia ser o filho dele que iria construir. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me um reino de paz. Estava tudo em paz. Em todas as fronteiras, não tenho que enfrentar inimigo nenhum e nem calamidade nenhuma. Que bom para Salomão, né? Ele ia ter um reino de paz, estava tendo um reino de paz com a permissão de Deus para que ele construísse para o templo do Senhor. E ele falou assim: pretendo por isso, estando nesse reino de paz, estando em paz, eu pretendo construir um templo em honra do nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. Meu pai Davi falou assim: ó filho, a quem colocarei no meu trono em seu lugar? Construirá o templo em honra do nome do Senhor. Então Deus não permitiu que Davi construísse, mas falou: o seu filho que eu vou colocar no seu lugar, ele vai construir o templo em honra em meu nome. Aí ele falou assim: agora eu te peço que ordenes, porque ninguém entendia de madeira, de cedros, como o Irão, né, como os sidônios. E ele falou assim, ele precisava de mais materiais para estar completando. O Davi deixou materiais, mas ele precisava de mais. Aí ele falou assim: agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos salários determinados, que o Senhor determinar. Sabes que não há ninguém entre nós que é tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Então ali, igual Salomão sabia que não tinha ninguém no meio do povo que não sabia. Então ele pediu ajuda, gente. Não é vergonha você falar assim, que eu não sei, você pode me ajudar? Tem pessoas que preferem ter dificuldade, fazer a coisa errada, mas não pedir ajuda. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos. O ser humano está esquecendo que precisamos trabalhar juntos. Então ele falou assim: me manda homens e eu pagarei o salário a eles assim, porque eu preciso dessa arte suas de cortar árvores, porque os sidônios são hábeis. Então ele admitiu: não tem ninguém entre nós.
E Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar esta grande nação. Então, o rei, eu não sei se o rei Hirão era servo de Deus, mas ele glorificou o Senhor aqui, né? Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: recebi a sua mensagem que tu enviastes. Recebi a mensagem que tu enviastes. E enviou Hirão a Salomão dizendo: ouvi que me mandaste dizer e farei toda a sua vontade acerca dos cedros, acerca das faras. Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, que eles iam mandar a madeira pelo mar, né? E eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que é designado, até onde você falar que tem que chegar. E ali os desamarrarei e tu os tomarás. Você vai pegar eles. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Então Hirão falou assim: olha, eu vou ajudar você, vou mandar os servos para estar ajudando aí nessas madeiras, que ele pediu madeira de cedro e pediu ainda que mandasse os sidônios para lá. Ele falou assim: eu quero em troca que você sustente a minha casa. Porque sustentar um palácio não era fácil não, né? Olha o tanto de coisa que mandava para o palácio de Salomão aqui. Então ele falou assim: eu também quero. Eu quero e que você sustente a minha casa. Que ele falou que ia mandar. E eles ficaram muito felizes, tanto Salomão, né? E Salomão começou a fazer os preparativos e o rei Salomão para construir o templo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, de 30 mil homens para a construção do templo, que nós sabemos que o templo era enorme, né? E os enviava ao Líbano cada mês 10 mil por turno. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva dessa gente. Adonirão estava olhando esse povo. Tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas e 80 mil, é muita gente, né, gente? E que talhavam as pedras que nas montanhas, tiravam as pedras da montanha. E fora os chefes oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que faziam aquela obra. E mandou o rei que trouxessem 7 pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundamentarem, para serem pedra fundamental a casa. E os lavradores, os edificadores de Hirão e os gebalitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Aqui no capítulo 5, então, eles estão ainda preparando o material, porque antes de construir, né, gente, igual esse terreno aqui nós pegamos ele sem nada. Então, mas antes de construir, primeiro nós estamos preparando o material. Aos poucos, né? Porque aqui tinha que ser aos poucos. Tanto é que tem um chão diferente do outro, porque a gente não pôde comprar o piso todo de uma vez. Mas com a permissão de Deus, a gente ainda vai ter um piso só. Porque se você não comprar tudo de uma vez, fica diferente. E eu quero falar com você, jovem, se você estiver assistindo esse vídeo, tenha prazer de sentar perto de uma pessoa idônea, de uma pessoa idosa e ouvi-la. Se na igreja que você frequenta não tem jovens, fica lá, você é o jovem daquela igreja. Leva jovens para a igreja, mostra que lá é o melhor lugar, tá bom? Então aqui foi o que o rei Salomão fez. Salomão,
Quando ele pediu Deus sabedoria, Salomão tinha 20 anos, ele era muito novinho, ele não sabia nem o que fazer. E Deus enviou, deu ele sabedoria, muito mais que ele pediu. E ainda enviou o amigo de Davi, o rei Hirão, para trabalhar com ele, para ceder para eles a madeira. O Senhor envia pessoas para nos ajudar e nos abençoar. Basta a gente ter a humildade de falar, eu não sei fazer isso. E Salomão falou, nós não sabemos fazer isso, aqui não tem ninguém que sabe, só os sidônios que sabem. Muitas vezes, por orgulho, as pessoas querem fazerem as pessoas pensarem que a pessoa sabe fazer tudo. Nós não sabemos fazer tudo. Você pode ter uma habilidade, mas você não tem outra. Então, ninguém trabalha sozinho. Pastor não trabalha sozinho. Evangelista não trabalha sozinho. Líder não trabalha sozinho. E também, nós temos que respeitar a ideia um do outro. A pessoa na igreja, ela tem uma ideia. Aí, o que acontece? Vem a outra pessoa e critica. E aí se a pessoa não tiver uma maturidade espiritual, a pessoa consegue matar ela espiritualmente. Precisa haver esse respeito, em nome de Jesus. Então aqui, essa amizade do rei Hirão com o Salomão foi muito propícia. E Deus conduziu tudo, né? Tudo foi um movimento de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Curta e leia a Bíblia. Me segue lá, Patrícia Regina.